começar a gravação e a apresentação. Aí, tá aparecendo para todo mundo a apresentação? Sim. Leandro, ok. Pra mim tá ok, Sérgio. Beleza. Então, vamos lá, né? Como eu comentei na última aula com vocês, cada atividade que a gente coloca aqui para vocês, ela abrange um tema daquela apostila que vocês receberam do Senar, né? A apostila do curso. E ela tenta abordar de maneira prática, né? A gente tenta abordar de uma forma que vocês consigam contextualizar na realidade de vocês, ou consigam ver dentro da realidade de vocês o que está sendo estudado, né? E o meu papel seria esse, né? De tentar fazer com que vocês contextualizem as informações que vocês estão recebendo. E hoje nós ficamos com o último módulo, né, da apostila, que é a caracterização das formas de associativismo, assistência técnica e extensão rural, que é um módulo bem importante. Escutando aqui direito. E assim, ao longo da nossa história, né, enquanto humanidade, ao longo das civilizações, nós vemos que o ser humano, ele sempre viveu em sociedade, né? Nós somos indivíduos sociais, nós precisamos, na verdade, viver em sociedade, e a história nos prova isso, né? Ao longo da pré-história, nós vemos o ser humano se associando em pequenos grupos para que o objetivo fosse de combater os inimigos em comum, de conseguir alimentos, de conseguir produzir algo, de conseguir comida, né, e sobreviver, se proteger do frio. Através da morte dos animais lá, eles tiravam as peles e produziam as roupas. E tudo isso só beneficiava eles, né? Eles viram que isso era bom, e ao longo das eras nós vemos isso se propagando, né? Na Grécia Antiga, os grupos se juntando para fazer algum tipo de exercício físico, praticar algum tipo de esporte. Deixa eu só conferir aqui se eu comecei a gravação. Comecei. E posteriormente nós vemos também na Roma Antiga o homem, né, se organizando em grupos, grupos profissionais, clubes de jovens, escolas militares, as escolas de gladiadores, os exércitos da Roma Antiga, né? E assim na Idade Média também nós vemos já a igreja como destaque, né? Como um grupo coletivo principal, nós vemos a igreja se organizando de forma coletiva com uma finalidade, né? Hoje nós temos isso muito bem definido, e nós conhecemos isso como associativismo. E esse associativismo, ele tem um embasamento legal em legislações, em conceitos que são bem definidos, né? E através do Código Civil, na Lei 10.406 de 2002, esse termo ele é definido como, as associações, né, são definidas como, são pessoas jurídicas de direito privado que têm por objetivo a realização de atividades culturais, sociais, religiosas, recreativas, sem fins lucrativos, que é uma das principais características, não visam lucro e são dotadas de personalidade distinta de seus componentes. Aí nós temos as principais, né, os principais tipos de associação, que podem ser as filantrópicas, as comunitárias. Só um instante, que eu acho que alguém está querendo entrar. As filantrópicas, as comunitárias, as associações em defesa da vida, as de pais e mestres, culturais, de consumidores de classe e de trabalho, né? Cada associação dentro da sociedade, ela tem uma finalidade, e essa é a principal característica do associativismo. Ninguém se associa simplesmente por querer fazer uma aglomeração, né? Eu acredito que não. Mas existe um propósito, um objetivo, né? Uma finalidade. E aqui eu destaquei as associações de trabalho, porque nelas que vão estar inseridos
os indivíduos que são interessantes para essa discussão, né? Que são os agricultores, que vão estar organizados, né? Os trabalhadores rurais, eles vão estar organizados aqui nesse tipo de associação, a fim de se beneficiar, de representar, né? De defender os direitos dessa classe de trabalhadores. Mas aí, o que caracteriza de fato uma associação? Dentro de uma associação, deve estar muito claro no estatuto a responsabilidade dos sócios, que em casos de omissão eles poderão ser responsabilizados. No caso de dissolução, o remanescente, né, o que tiver de recurso disponível na associação, ele deve ser destinado ao governo, ou então deve ser distribuído entre os sócios, ou melhor, não pode ser distribuído entre os sócios, a não ser nos casos em que possua cotas, que deve ser previsto no estatuto, né? Tudo deve estar bem desenhado, bem estruturado no estatuto, para que caso ocorra uma dissolução, não haja problemas entre os sócios. Ela pode ser constituída tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, ou seja, tanto pessoas físicas que não sejam pessoas jurídicas, né? Elas podem se associar, ou mesmo empresas podem se associar com uma finalidade, né? E um dos requisitos também é que seja a partir de 2 ou mais sócios, né? Essa é o limite mínimo de pessoas que podem se associar. Existem outras características também que são bem que definem muito bem o associativismo, que eles não visam lucro, então são associações que têm uma finalidade diferente, né, do lucro. E como eu comentei anteriormente, para tudo isso existem legislações, existe um embasamento que precisa fundamentar essas entidades, né? E nesse caso nós temos a Constituição, que prevê, né, a formação de associações e sindicatos, a liberdade para essas entidades, e o Código Civil, que define alguns preceitos, né, alguns princípios que vão onde essas associações estarão definidas. Por exemplo, a denominação, os fins e a sede da associação. Como eu comentei, a finalidade, o objetivo de uma associação, ele deve estar bem definido, bem claro, né, no estatuto. Caso contrário, ele não encontra legitimidade perante a legislação, né? Os requisitos para admissão e demissão ou exclusão dos associados, os direitos e os deveres dos associados, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos e a forma de gestão administrativa, né? Existem vários critérios que precisam ser atendidos. E a partir da associação também nós temos o que nós chamamos de sindicalismo, que é a organização das pessoas em um movimento social que preconiza a organização dos trabalhadores e profissionais em sindicatos representativos dos interesses trabalhistas e políticos dos associados, né? Aí nós já vemos uma outra vertente, né? Você tem a representação trabalhista e política desses associados. E isso também está amparado pela legislação. E esses sindicatos, eles devem atingir, né, eles são regidos por 2 princípios básicos, que é o princípio da liberdade associativa e sindical e o princípio da autonomia. Não basta apenas que eles existam, né? Caso contrário, não tem por que eles existirem. Eles precisam ser autônomos, precisam ser livres para estar bem estruturados. Aí, a partir daí também, alguma dúvida, pessoal, até agora? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tudo ok, Leandro. Beleza. Vou continuar aqui então. A partir daí nós temos a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, que é o sistema CNA, Senar e ICNA. Esse sistema, ele abrange 3 entidades, que é o CNA, o Senar e o Instituto CNA, que é o ICNA, né?
A Confederação, né, da Agricultura, ela está no topo da pirâmide aqui. É quem basicamente comanda tudo. Ela faz a representação e a defesa dos interesses dos produtores rurais. Então é a entidade master, vamos dizer assim, está lá no topo. Através do CNA, nós temos no âmbito estadual no âmbito estadual nós temos 27 federações de agricultura que vão fazer também essa representação. E nas confederações nós temos os sindicatos, que foram mencionados anteriormente, que estão vinculados também ao CNA. E a esses sindicatos estão vinculados os associados, né? Que hoje, a partir dos levantamentos feitos pelo ICNA, nós temos cerca de 1,7 milhão de produtores rurais associados. Eu acredito que esse número ele é subestimado, né? Talvez seja uma quantidade bem maior de produtores rurais associados em sindicatos que estão também vinculados ao CNA. O Senar faz o que nós estamos fazendo agora, né? É a formação profissional rural e a promoção social, promovendo todos os níveis de ensino para o campo. Já o Instituto ICNA ele desenvolve estudos e pesquisas sociais e do agronegócio, atendendo às demandas do sistema CNA-Senar. É através do ICNA que as demandas vão ser levantadas, né? E assim vão ser articuladas metodologias, formas com que essas demandas elas sejam atendidas, né? Através do Senar e através do CNA. E por aí nós podemos já tirar algumas conclusões sobre a importância da Confederação da Agricultura para o produtor rural, né? Através de tudo isso, desses mecanismos que eu acabei de comentar, né, dessas formas de trabalho, o CNA ele incentiva as novas lideranças no meio rural, através de capacitações, através de cursos, através de recursos, tá bom? E assim ele dá o apoio à geração de novas tecnologias. E não só a geração de novas tecnologias, né? Essas tecnologias elas precisam ser acessíveis. Não precisam somente existir, né? Não basta você passar 5 anos dentro de uma universidade fazendo uma graduação, 2 anos no mestrado e 4 no doutorado, e no final, o produto de tudo isso você não conseguir traduzir para um agricultor, você não conseguir fazer aquilo ser viável, ser didático e prático para que alguém possa instalar, possa utilizar esse conhecimento que você meio que filtrou ao longo da sua vida acadêmica, né? E através da cooperação e apoio dos programas de desenvolvimento agrícola, que são feitos pelo governo federal e outras entidades. Nós temos também o Senar, o sistema CNA-Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é através do qual nós temos oportunidades de capacitação, né? Tanto de nível médio, superior, profissionalizante, e através do qual o sistema do CNA ele vai levar essas oportunidades para pessoas em todo o país e oportunizar as pessoas que estão principalmente no campo, né, que representam tudo isso, toda essa estrutura, para que eles tenham a oportunidade de ter acesso à informação, ter acesso ao conhecimento. Tudo isso vai levar ao que nós chamamos de ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural. E nesse momento, vou até sair aqui da aula, eu gostaria que vocês comentassem, umas 2 ou 3 pessoas comentassem como que vocês veem a ATER nesse momento, né, como vocês veem a Assistência Técnica e Extensão Rural e de que forma isso está inserido na realidade de vocês, né? Como que a assistência técnica e a extensão rural ela está inserida na vida cotidiana de vocês enquanto profissionais, né? Eu acredito que a maioria aqui já tem uma formação na área ou é formando ou já é técnico. Eu percebi isso na aula anterior. Então você já tem uma noção de tudo que a gente está falando. Então, se alguém pudesse manifestar aí umas 2 ou 3 pessoas, seria muito bom para contribuir aqui na discussão, tá?
de uma vez não dá não, tá? Tem que ser um por vez. Vamos lá, pessoal. E Thiago, tá me ouvindo? Tô escutando. Vou dar aqui um pouco da minha contribuição, né? Trabalhei um pouquinho de tempo com assistência técnica, mas devido a estar alguns anos já afastado, mas o que eu percebo, né, que o agricultor ainda é muito falho ainda, né, com o termo de assistência técnica. Não por ser de propósito, né, mas é porque nossa assistência técnica está um pouco defasada, né, falta de apoio, né, incentivo. Então, o próprio sistema não deixa o técnico trabalhar, né? Tem até vontade, mas não deixa o técnico trabalhar. Então, acho que isso dificulta muito o levante, né, na agricultura brasileira, na agricultura da região, porque se tratando do Brasil, né, a gente vendo o material, o Brasil ele sempre está no meio das potências, né, dos maiores produtores, mas ele tem tudo para ultrapassar, né, toda essa o que falta? Só assistência técnica e acredito que tecnologia, né, incentivo para isso acontecer. Beleza, muito bem, Sérgio. A gente tem Era isso, mais ou essa menos. dificuldade, né, do... Beleza, Sérgio. A gente tem essa dificuldade, né, do recursos, né, destinação de recursos para que a assistência técnica ela aconteça. Agora eu estou trabalhando dentro de uma prefeitura e também a gente leva um pouco de assistência técnica. A gente tenta, né, de alguma forma trabalhar assim, mas todo dia a gente esbarra na dificuldade. Não tem gasolina, não tem veículo, às vezes não aparecem todos os técnicos, mas até que nisso a gente tá bem organizado. Mas é mais em questão de infraestrutura mesmo, que nós não temos, logística também, né? Então tudo isso dificulta, né? Esse repasse de recursos, essa priorização que a gente tem que ter com o pequeno agricultor, ela não acontece. Mais alguém? Boa noite, Thiago. Boa noite. Joel. Aqui no meu município, nós recebemos esse ano passado. Desculpa, qual é o teu assistência município? técnica, né? Joel, qual é o teu município? Santarém Novo. Santarém Novo, beleza. É que eu sou apicultor também, e a nossa associação, um tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, solicitamos essa assistência técnica para nós aqui, né? E veio agora. E é interessante porque, além da gestão, no nosso caso do apiário, eles também vão visitar o apiário, quem vem visitar o apiário, ações também, prática, né? Isso é muito interessante. Em relação até que realmente o Senar, se fosse mais rápido para chegar, seria muito bom. Porque eu acho que nós pedimos fazia já uns 10 anos mais ou menos, nós solicitamos e agora que veio. Mas que bom que veio. E, junto com a TEG tem também a questão de outros cursos. Como nós tivemos aqui o programa NCR, né, Núcleo Certo Rural, que acabamos de estar com um mês atrás. Foi 3 meses de curso, também foi muito bom, onde trata a questão também da gestão, né, da gestão do ar, a questão também como você vai trabalhar com a família, questão da despesa, receita, enfim. Eu achei muito interessante o negócio rural. Então, sei lá, realmente ele tem umas ferramentas, uns programas que pode sim fortalecer a agricultura familiar para os pequenos agricultores, né? E isso é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Joel.
Excelente aí tua contribuição. Nós vamos ver mais na frente que a gente tem essa divisão entre assistência técnica e extensão rural, né? E o que acaba acontecendo no meio rural, né, na maioria das vezes, é só assistência técnica. A extensão rural ela não acontece. Então você tem o envio de um profissional, você tem alguém que vai trabalhar levando uma informação, mas aquilo é transitório, eu posso dizer assim. Não é algo que vai ser continuado, que a gente vai ver que um dos principais conceitos que engloba a extensão rural é a continuidade, é você fazer algo que vai permanecer na vida da pessoa, né? Você trabalhar com educação, trabalhar com informação que vai permanecer de fato na vida do agricultor, né? E o exemplo que você comentou aí, ele se encaixa perfeitamente, né? Uma coisa de caráter continuado que vai consolidar o conhecimento que vai estar sendo passado através da assistência técnica. Mais alguém, pessoal? Tá, vou voltar aqui então. Sérgio? Sérgio, Tô na escuta aqui. desliga o teu microfone, por favor, que tá dando eco, Ah, tá? desculpa. Tá ok, Tá obrigado. ok, desculpa. Vou voltar aqui. Aí sim, nós temos o conceito de assistência técnica e extensão rural, que é o que eu já adiantei agora há pouco, que de acordo com a Política Nacional de ATE para Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que é o PNATE, a ATE é um serviço de educação não formal, então isso já descaracteriza, né, a extensão rural, né, caracteriza, né, na verdade, de caráter continuado no meio rural, que promove o processo de gestão, produção, beneficiamento, comercialização das atividades e dos serviços agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Então, a extensão rural ela é algo assim multidisciplinar, né? Ela envolve de muitas formas o que acontece no meio rural. Alguém mandou mensagem aqui, foi isso? É verdade. Verdade mesmo, Eduardo. Aí sim, nesse sentido, a extensão rural ela pode ser definida de três formas. Primeiro, como processo, e essa definição ela vai para o sentido literal mesmo da palavra extensão, né? Que é o ato de estender, levar ou transmitir o conhecimento de sua fonte geradora. No caso, nós temos como fonte geradora aqui. Tá aqui, extensão rural. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui de novo. Nós temos como fonte geradora de informação a universidade, né, através da pesquisa. Essa informação, através da extensão rural, ela vai chegar ao produtor. E é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Não basta você produzir uma informação, gerar um dado, gerar uma tese assim, de 300 páginas, se você não consegue traduzir isso de forma didática e de forma prática para um agricultor. Então, a extensão rural, na prática, ela é isso, né? Você levar o conhecimento ao receptor final, que seria o público rural. Nós temos a definição da extensão rural como instituição ou organização. E aí, nesse caso, nós já temos algumas entidades que trabalham nesse sentido, né? Que são as organizações públicas que prestam serviços de ATE. E nós temos como exemplo, né, a EMATE, que em tese seria a principal entidade que promoveria a extensão rural, mas o que nós vemos acontecer é totalmente o contrário. A EMATE é muito ausente, né, e a gente não atribui isso apenas à entidade, né? A gente pensa também nos recursos que não são repassados, a gestão que pode não ser bem feita, né? Não vou afirmar, mas a gestão ela pode não ser bem feita,
Mas mesmo assim nós temos essas empresas públicas espalhadas por todo o território brasileiro. Os dados do CNA, eles afirmam que há a presença de cerca dessas entidades em cerca de 5.359 municípios do Brasil, que corresponde a 96% do país. Então tudo isso está bem espalhado, né? Está bem fragmentado dentro do país. E nós temos a extensão rural como uma política pública, né? Através de ações governamentais traçadas pelos governos federal, estadual ou municipal, ou por meio de dispositivos legais, mas que podem ser executadas por organizações públicas ou privadas. E aí, para a execução dessas tarefas, né, para a execução da assistência técnica, da extensão rural e a dispersão desses conhecimentos, né, a formação continuada dos agricultores, de pessoas que convivem no meio rural, existem metodologias específicas que podem ser utilizadas na ATE, né, que são as reuniões, as palestras, excursão, visita técnica, as demonstrações e os dias de campo. Cada um tem uma finalidade específica, tem uma forma de ser trabalhada e vão trazer benefícios, vão trazer também, tem vantagens e tem desvantagens, né? Porque cada uma tem uma forma de ser trabalhada, vai ser prática, vai ser teórica ou não. Aí o agente de ATE ele vai definir qual metodologia se encaixa à realidade que ele está repassando, a informação que está sendo levada. E eu acredito que seja só isso por hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao que foi apresentado hoje, em relação ao conteúdo lá da apostila, porque vocês vão começar a prova, acho que amanhã, né? Amanhã inicia a prova teórica e também a prova prática. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar. Nós estamos aqui para tentar responder. Se eu não conseguir responder agora, mas na próxima eu respondo. Tá bom? Alguma dúvida em relação à correção da prova também, da prova de economia? Ninguém perguntou nada, não tive nenhuma queixa. Achei pesada. Não. Achou pesado o quê? Tava muito boa, não? Não, olha, o que eu percebi na prova de economia, eu vou encerrar a gravação.